A fraude na prova do Enem. Por um lado, estudantes se dizem chocados com o vazamento do exame, mas, por outro, acham preferível que o episódio tenha sido descoberto antes da realização da prova. O Ministério da Educação tem um banco de dados com 2.000 questões que pode ser utilizado na elaboração da nova prova do Enem. Os estudantes não perdem tempo. Eles já estudam as provas do Enem que seriam aplicadas no próximo fim de semana. O exame foi adiado por suspeita de fraude. É ruim por causa que no mês de novembro já vai estar supercarregado dos vestibulares. Por outro lado é bom que eles estão vendo que se tiveram erro, vão consertar o erro, né? É melhor do que ter continuado sem que ninguém soubesse, né? Foi um susto, né? Porque o que acontece? Nós alunos já estávamos psicologicamente preparados e acabou sendo, um desvio dos padrões. A orientação dos cursinhos é essa, utilizar a prova como um teste. O exame este ano exige dos alunos mais conteúdo e o número de questões aumentou, passou de 63 para 180. É uma prova que valoriza a interpretação de textos, gráficos, imagens. Caíram vários temas atuais, como meio ambiente, energia. E é uma prova que, na verdade, o aluno não precisava decorar coisas, decorar fórmulas. É uma prova onde o aluno se deparou com o raciocínio lógico, com a interpretação de gráficos, tabelas e esquemas. Portanto, é uma boa prova. As universidades tentam se adequar. 45 federais utilizam o resultado do Enem como critério de seleção. A Unicamp disse que precisa das notas do exame até o dia 30 de novembro para poder considerá-lo na primeira fase do vestibular. A Unesp pode adiar as provas marcadas para 8 de novembro, caso a data coincida com a nova data do Enem. Na Unifesp, o Enem é a fase única para a entrada em 19 faculdades e conta pontos para outras 17. Mesmo assim, o cronograma de provas não deve ter alteração. A previsão que tinha o Enem, primeiramente, é de entregar essa nota até 8 de janeiro. Então, se isso for mantido, o calendário fica absolutamente preservado. Nós fazemos 17 e 18 de dezembro, chega a nota do Enem 8 de janeiro, as outras notas nossas estão prontas e sai a média, a listagem dos aprovados e a classificação. O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse ontem em cadeia nacional de rádio e televisão que providências estão sendo tomadas. Estamos trabalhando para minimizar os efeitos do atraso. O Ministério da Educação já tomou providências no sentido de apurar eventuais responsabilidades criminais relativas ao vazamento, requerendo a abertura de inquérito pela Polícia Federal para a punição dos responsáveis. A impressão e a distribuição do material são de responsabilidade de um consórcio formado por 3 empresas, a Cetro de São Paulo, a Consultec da Bahia e a Funrio do Rio de Janeiro. A Polícia Federal investiga a hipótese do vazamento ter ocorrido entre a impressão e a distribuição dos kits por todo o país. As provas foram impressas na Gráfica Plural de São Paulo e, por isso, as investigações começam por aqui. A gráfica negou em nota ter culpa pelo vazamento e disse que vai colaborar com a polícia, cedendo imagens do circuito interno de segurança. Nós agora vamos à sede da Polícia Federal em São Paulo para as informações da repórter Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Já há alguma nova informação que reflita avanço nas investigações sobre o vazamento da prova? Boa noite, Maria Lídia. As investigações sobre o vazamento da prova do Enem estão sendo mantidas no maior sigilo pela Polícia Federal. Nós sabemos que ela ocorre, já que a Polícia Federal foi acionada pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Justiça, mas não temos nenhuma informação sobre o andamento destas investigações. Ao contrário do que disse ontem o ministro da Educação, Fernando Haddad, a Polícia Federal afirmou, se posicionou, disse que não era responsável pela segurança da prova do Enem, que apenas foi acionada a partir de agora para as investigações. Neste momento acontece em Brasília uma reunião entre o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, uma assessoria jurídica e representantes do consórcio responsáveis pelas provas. Eles estão aí traçando a logística, a nova logística para a nova prova que será realizada e também discutindo aí possíveis problemas que propiciaram neste vazamento e, entanto, os prejuízos tanto para o Ministério da Educação quanto para os estudantes que já estavam preparados para prestar a prova do Enem neste final de semana.
A nova data ainda não foi marcada. A prova deve ocorrer na primeira quinzena de novembro. Na semana que vem acontece uma reunião entre o Ministério da Educação e reitores de universidades federais, justamente para discutir esta data para que ela não atrapalhe o vestibular. Maria Lídia. Obrigada, Fernanda. Uma boa noite. Não dá para o ministro da Educação, Fernando Haddad, se eximir da responsabilidade de tudo o que aconteceu, do exame do Enem ter se transformado em caso de polícia. A responsabilidade do sucesso do Enem é do poder público e, em última instância, do Ministério da Educação. E o chefão do Ministério da Educação é o ministro que comanda essa pasta. A responsabilidade é, sim, pelo insucesso, pela falta de estratégia que não conseguiu garantir a segurança e que trouxe transtorno e decepção para tantos estudantes, do Ministério da Educação, do próprio ministro.